Olá a todos, meu nome é Isabela Alcântara, eu sou professora de Processo do Trabalho e é um prazer muito grande estar aqui hoje no DPC, ajudando vocês no exame da prova da OAB. O meu intuito hoje aqui e nas demais aulas que nós vamos ter é facilitar o máximo possível e explicar institutos de direito processual trabalhista que são mais prováveis de ser cobrados numa prova. E antes da gente adentrar na matéria, eu queria só me apresentar um pouquinho para que vocês saibam um pouco mais a meu respeito sobre a minha experiência. Eu formei na UFMG em 1997, exerci a advocacia um ano, porque em 1998 eu fui aprovada no concurso do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Minas Gerais e desde então eu sou servidora pública do TRT de Minas. Dentro do TRT, eu fui assistente de desembargador federal por 6 anos e meio, onde eu adquiri no meu entendimento, uma carga muito boa de conhecimento, de julgamento. E desde 2005, eu trabalho na Escola Judicial do TRT de Minas. E a escola, ela é responsável pela formação tanto de juízes quanto de servidores. E para isso ela promove vários cursos. E eu já dei alguns cursos no tribunal para servidores, assim como também vários cursos dentro e fora do tribunal, em pós-graduação lato sensu, aqui no DPC, em cursinho mesmo e em faculdades. Eu tenho especialização e mestrado em Direito Material e Processual do Trabalho, mas eu confesso para vocês que a minha verdadeira paixão mesmo é processo, e eu tento ao máximo conjugar o processo do trabalho, uma vez que eu trabalho no TRT, trazendo, pontuando algo ou semelhante ou diferente com o processo civil. E como a nossa intenção é que vocês relembrem, na verdade, conceitos que vocês já sabem para o exame da ordem, em alguns momentos eu vou dar algumas explicações mais longas sobre algum instituto ou outro, para tentar favorecer a prova de vocês, que vocês saiam muito bem e virem advogados com muito sucesso aí pelo Brasil afora. Bom, tratando especificamente da matéria, o que eu entendo que é mais importante nós relembrarmos em primeira mão. No meu ponto de vista, a matéria mais importante nesse momento diz respeito à competência da Justiça do Trabalho. Primeiro, a competência material da Justiça do Trabalho quer dizer aqueles assuntos, aquelas matérias, aqueles temas que são resolvidos pela Justiça especializada, que é a nossa Justiça Trabalhista. E, para que vocês saibam mais, é imprescindível que vocês compreendam e apreendam o conteúdo que pode ser extraído do artigo 114 da Constituição Federal. Antes de tudo, o que eu preciso esclarecer? Que nós estamos no momento atual do direito, tanto do direito material quanto do direito processual, em que a Constituição ela ocupa de fato o pilar das normas jurídicas, e todas as normas jurídicas abaixo da Constituição devem se inspirar no modelo proposto pela nossa norma fundamental. Tanto é que o próprio nome diz que é uma norma fundamental e essencial para o nosso sistema jurídico em diante. Por isso também é o parto da Constituição e da competência material da Justiça do Trabalho que está prevista no artigo 114, certo? Da nossa lei maior. O que é preciso a gente frisar? Que o artigo 114 da Constituição de 88 tinha uma redação original. Essa redação original, ela foi sendo aos poucos modificada por força de emendas constitucionais e hoje a redação que vigora no artigo 114, ela foi ditada, ela é decorrente da emenda constitucional número 45 de 2004. Por isso é que nós vamos tratar, como vocês podem perceber, aqui nesse slide, dessas competências de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 2004 ao artigo 114 da Constituição, que é de 88, certo? Bem, falando sobre o caput do artigo 114, ele diz que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Vamos pensar aqui comigo. Na redação original do artigo 114,
Lá havia o verbo conciliar. Esse verbo conciliar, ele foi suprimido, ele foi tirado do caput do artigo 114 por força da emenda constitucional. No entanto, apesar de não existir mais o verbo conciliar no caput, na cabeça do artigo 114 da Constituição, isso não quer dizer que a Justiça do Trabalho, que os juízes do trabalho não tentarão conciliar as partes ali em conflito. Ainda que o verbo tenha sido retirado do caput do artigo 114, uma das funções primordiais do julgador trabalhista é tentar essa composição de interesses entre as partes, esse consenso entre as partes. Por quê? Porque o princípio da conciliação é um princípio mote, é o princípio maior dentro do processo do trabalho, em virtude das especialidades do direito do trabalho, que o processo do trabalho tenta concretizar, certo? Quando vocês virem a aula de direito material, vocês vão perceber muito bem que, na verdade, o processo ele é um instrumento a favor do direito material. O processo civil é um instrumento a favor do direito civil. O processo do trabalho é um instrumento, um meio que deve ser utilizado para concretizar as finalidades previstas nos direitos materiais trabalhistas, os fins, os escopos, os objetivos, certo? Então, não caiam nessa pegadinha. O simples fato de, numa prova mais inteligente, né, que eu estou falando isso, não uma prova literal vai vir lá, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Mas uma prova mais inteligente, talvez uma segunda etapa de OAB, quem sabe, não caiam na pegadinha, porque a exclusão do verbo conciliar não impede, não proíbe que o juiz tente a homologação de um acordo entre as partes, desde claro que esse acordo seja equilibrado, tá? Então, primeira ponderação a respeito do caput do artigo 114. Tratando agora, nós vamos tratar agora dos 9 incisos que compõem o artigo 114 da Constituição, com a redação dada pela emenda constitucional 45. Tratando agora do inciso 1, vamos ler aqui na tela comigo, depois eu vou comentar. Então, volta. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. 1. Ações oriundas da relação de trabalho, incluídos, abrangidos, os entes de direito público externo, tais como, eu que estou falando aqui, embaixadas, consulados, e entes da administração pública direta ou indireta da União dos Estados, do Distrito Federal e municípios. Isso aqui, gente, é uma síntese que eu fiz do inciso. Eu não estou lendo o inciso propriamente dito ipsis literis, não, certo? Eu estou trazendo aqui para vocês nesse material, nesses slides, uma síntese, um resumo do que está contido na Constituição. Bem, vamos analisar. A primeira disposição que está prevista no inciso 1 fala e traz uma grande novidade, porque ela fala que a Justiça do Trabalho ela vai processar, examinar, apreciar e julgar, quer dizer, ou seja, decidir quem é que tem razão naquele caso concreto, ações oriundas da relação de trabalho. Isso é importantíssimo. Por quê? Acompanha aqui comigo no quadro. Na redação original do artigo 114, antes da emenda, lá dizia que a competência da Justiça do Trabalho era para resolver dissídios, conflitos entre trabalhadores e empregadores. Agora, com essa vigência da emenda 45, que mudou a redação do 114, a Justiça do Trabalho ela é competente para julgar e processar relação de trabalho. Relação de trabalho, na verdade, é considerada um gênero que compreende várias hipóteses, vários tipos, por exemplo, de contrato. Um deles é o contrato de emprego. Aqui eu estou entrando um pouquinho em direito material do trabalho, mas é porque é muito importante esses conceitos iniciais, essas definições iniciais. Um outro contrato, que também é uma espécie do gênero relação de trabalho, que a gente pode citar aqui, é o contrato de empreitada. Que eu vou falar um pouquinho mais dele, um pouquinho para frente. Outros contratos de trabalho, que a Justiça do Trabalho também pode, via processar e julgar,
embora eles não estejam previstos, regulados, disciplinados pela nossa CLT, pela consolidação das leis do trabalho, a Justiça do Trabalho pode resolvê-los também, se houver algum conflito. E algumas hipóteses aqui que estão previstas no Código Civil de 2002. A hipótese de agência, a hipótese de distribuição, a hipótese de comissão, certo? Esses são só alguns exemplos de contratos de trabalho que, uma espécie de contratos de trabalho, lato sensu, né, que estão compreendidos na relação de trabalho, que se diferem do contrato de emprego, por quê?